Eu prestei vestibular, naquela época, na Unimep em Piracicaba, na UEL em Londrina, na USP e também em Mogi das Cruzes, da UMC. Eu passei na primeira fase da Unimep, passei na UEL também na primeira fase, não passei na USP, mas foi Mogi que eu escolhi. E fui para Mogi das Cruzes, comecei ali em 1990, finalizei minha graduação em 1994 e rapidamente já fui fazer uma especialização em treinamento desportivo, que é o que eu queria, trabalhar com atletas. E logo em 1996, em abril de 96, eu estava entrando no Pinheiros. Comecei trabalhando na escola de esportes do clube, trabalhava com crianças entre 8 e 10 anos e meio, na iniciação desportiva, num departamento chamado CAD, Centro de Aprendizado Desportivo. Eu ensinava crianças 9 modalidades diferentes, incluindo o atletismo, né? E daí eu não parei mais, fui fazendo várias certificações, fui fazendo cursos no exterior e procurei sempre me capacitar, me atualizar para poder, em 2003, começar a trabalhar de verdade com alto rendimento, né? Em 1997, eu fundei a minha assessoria esportiva, Saúde e Performance, que você já conheço bem. Que conhece bem. Cláudio já foi meu treinador. Cláudio já... Dei trabalho. Dei trabalho. E eu, como atleta, sou um cantor mais ou menos, né? Cláudio, dá um trabalho, hein? Quantas conversas, né, Cláudio? Discutindo treino. Mas essa é a magia do negócio, esse é o barato do negócio, Capri. Porque os princípios do treinamento, né, eles estão pré-estabelecidos há muitos anos, né, principalmente alguns russos, leste europeu, que escreveram as teorias do treinamento ainda na década de 30, 40, mantém isso ainda, princípios muito fortes do treinamento, mas um deles, que é a individualidade biológica, quem você treina. Você é o capriote, pronto. O treinador ele tem que ter isso como ponto de atenção, de que ao aplicar toda a teoria do treinamento, o primeiro passo ele precisa entender quem é que ele está treinando. Porque às vezes aquilo não vai servir para aquele sujeito. Não serve. Via de regra não serve. E aí que está o grande barato. Essas conversas, essa troca, ela tem que ser contínua, ela tem que ser frequente. A Adriana, que você conhece bem, que é uma das atletas de elite que eu tive o prazer de conduzir a carreira, já está quase 20 anos, né, que eu oriento ela sempre fala isso. De uma temporada para outra, a capacidade que eu tinha de modular os treinos dela, e ela, quando ele imaginava que ela ia fazer um treino, porque ela já conhecia aquele treino, eu propunha outra coisa, porque ela não era mais a mesma Adriana da temporada anterior. E o Capriotti não é o mesmo Capriotti do ano anterior. A cada temporada que você vai executando, né, a cada experiência que você vai tendo no esporte, na corrida, vai te moldando, vai te fazendo com que você seja diferente, e isso tem que ser fortemente considerado dentro de um planejamento de treino. Claro. Agora, quem é que dá mais trabalho, Cláudio? É o atleta profissional ou é o atleta amador que quer ser profissional? Quer treinar como profissional? Ambos dão, mas em situações diferentes, porque você tem amadores que são mais compromissados do que alguns atletas profissionais. O atleta profissional, ele normalmente tem uma predisposição biológica, geneticamente ele tem as suas diferenças quando comparado com o amador, mas às vezes ele não tem a mesma disciplina que um amador. Ao passo que um amador tem a disciplina, tem o compromisso, investe seu tempo, investe seu dinheiro, mas ele não tem a mesma qualidade genética que um atleta de elite. Então, você tem esses dois universos que, em algum momento, eles se conversam. O atleta de elite, ele tem as peculiaridades, ele se dedica àquilo, ele coloca a vida toda para aquilo acontecer, né? Quando acontece, quando ele vai se desenvolvendo, é o melhor dos mundos, é o melhor cenário, né? Mas eu diria para você que ele está muito mais suscetível a problemas que fazem com que ele possa até interromper a carreira dele, ele pode se machucar e às vezes
precocemente ele acaba tendo que abandonar, ele não tem aquela ascensão natural, né, que o esporte às vezes nos proporciona. Então o cara é campeão do estado de São Paulo, aí ele melhora um pouco, ele é campeão brasileiro, ele sobe num pódio, aí ele vai para uma competição sul-americana, ele é campeão sul-americano, aí ele consegue uma qualificação para uns Jogos Pan-Americanos, aí ele chega num nível mundial e olímpico. Muitos atletas com muita qualidade, infelizmente, não conseguem fazer esse percurso, esse caminho. E às vezes não é por falta de dedicação, às vezes é porque ele acaba tendo que interromper a carreira por uma lesão, o que é muito triste. Mas, enfim, quando a gente faz uma analogia com os amadores, a maior dificuldade que um amador tem, Capri, é a velocidade com que ele quer se desenvolver. Assim como um profissional leva 2, 3, 4 ciclos olímpicos para chegar num resultado de alto rendimento, o amador, às vezes, ele quer pular etapa, ele queima o processo, ele acelera o processo, e ao invés do esporte trazer para ele talvez um dos maiores benefícios que ele possa proporcionar, que é a saúde, a longevidade, uma série de coisas, né, que o esporte pode trazer, ele acaba sendo interrompido porque ele acaba se machucando também, assim como um profissional, só que de forma precoce. E eu acho que está sendo banalizado demais algumas lesões que nem atletas de elite têm e os amadores já têm. Às vezes o cara começa a correr e em 1 ano ele já está fazendo provas mais longas, em 2 anos ele já está fazendo a maratona, quando não antes desse tempo, e ele acaba achando normal ter uma pubeite, uma canelite, uma fascite plantar, lesões que são importantes, lesões que são sérias, lesões que vão, inclusive, impactar na qualidade de vida dele, com a família, com os amigos, no trabalho. Então, talvez esses sejam os pontos mais importantes. Sim. Agora, como gestor, né, a gente vai falar já da sua atuação aí na Confederação Brasileira de Atletismo, você como gestor enxerga de que maneira essa ascensão da corrida aqui no Brasil e no mundo, né? Tem muita gente chegando na corrida, isso você está dizendo, muita gente chegando, gente que já quer pular etapas, fazer maratona, mas que não tem transferido também para o alto rendimento. É recreacional, né? Como é que você tem visto isso, Cláudio, essa chegada de tanta gente, mas que não reflete no alto rendimento? A gente pode analisar esse cenário de várias formas. O primeiro, de uma maneira bastante objetiva, eu diria que eu gosto. Eu gosto desse desenvolvimento, porque eu sou da época que correr na rua a gente era chincalhado, né? Quem que é aquele maluco correndo e tudo mais, Ninguém né? corria na rua. Pra quem você corre? Na própria faculdade de Educação Física, Capri, quando eu tinha que treinar, eu chegava antes, eu pegava o trem das 5h09 lá no Brás para ir para Mogi das Cruzes. Chegava mais cedo e tinha que fazer o primeiro treino antes de entrar na aula. Os amigos de faculdade falavam assim, Cláudio, o que você vai treinar, cara, antes de começar a aula? Acabava, porque eu estudava de manhã, acabava o horário da aula, eu ficava para treinar antes de voltar para São Paulo. Tinha que fazer 2 períodos de treinamento. E os amigos de faculdade, de educação física, já queriam dar um gato isso. Já. Exatamente. Então, quando eu comparo aquele momento e o momento atual, eu gosto disso, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de esporte, a gente está falando de uma coisa que molda a cultura, molda a economia, molda a cidadania, faz com que as pessoas cuidem do seu corpo e vejam o esporte como uma ferramenta potente e transformadora. E isso vai reverberando. A pessoa que começa a correr, ela, nas suas relações pessoais, ela começa também a transferir isso para os seus amigos, para a sua esposa, para o seu filho. Isso começa a virar um exemplo. E é bacana, porque hoje em dia você vê essa massa de pessoas correndo, então você vê pessoas jovens começando a correr e trocando aquela cultura noturna, e tem saído pesquisas muito interessantes dizendo que o próprio comportamento das pessoas está mudando, as pessoas não querem ficar até mais tarde porque ela não quer perder o treino no dia seguinte, e aí as baladas estão mudando porque as baladas agora são no café da manhã.
E isso é bom, isso é legal. E isso movimenta também uma indústria toda. Né? Você tem empresas como a Joma, como a ASICS, como a Nike, como a Adidas, como a Puma, investindo muito dinheiro no desenvolvimento dos melhores produtos. Eu acho que você também deve ter pego essa época, o Alberto também pegou essa época, e o Marcão que esteve aqui pegou essa época, onde a gente não tinha um tênis importado para correr. Né? Hoje você tem uma infinidade de opções para fazer isso. Então eu penso que esse desenvolvimento ele ainda não atingiu o seu ápice. O Brasil acelerou bastante isso nos últimos anos, e aí eu vou trazer um acontecimento. Nós fundamos a ATC, Associação de Treinadores de Corrida de São Paulo, no ano de 2000. E logo no ano de 2001, nós trouxemos para o Brasil, junto com a Gatorade, eles tinham um instituto chamado Gatorade Sport Science. Nós trouxemos o Dr. Kenneth Cooper no Brasil. E ele foi o precursor de tudo isso, Sim. Né? O método Cooper. Final dos anos 60, começo dos anos 70. É o cara que começou esse movimento todo. E eu me lembro que nós fizemos um bate-papo com os treinadores no auditório da EFEUSP. Né? Para quem não conhece a USP é a Disneylândia dos corredores aos sábados. E o Dr. Kenneth Cooper, quando ele viu aquele movimento num sábado de manhã, que não era como hoje, talvez... Era bem diferente. Era diferente, era menor. Muito menos gente. Ele se encantou com aquilo.